Se eu não preciso falar que você é dono, né? Tem isso, não preciso falar que é seu trabalho, que você é dono daqui. Você é sócio. Muito obrigado, eu sou esforçado. Ó aqui, ih, é confusão, hein? É confusão. Thalissa, de 22 anos, e Benildes, de 39, são as duas mulheres que aparecem nessa foto. Depois de ter um relacionamento com esse homem que está ao centro do vídeo, Adilson, as duas desaparecem. Mas só agora, 5 anos depois, a polícia do Mato Grosso desvenda o mistério. Vem para mim, por favor. Os ossos dessas duas moças foram encontrados enterrados do lado da parte de fora da casa de Adilson. Nós estamos lá com a nossa equipe, veja. Esse é o local onde toda a ossada das duas moças, onde as ossadas foram encontradas. A escavação aconteceu inclusive com máquinas, porque foi uma cova muito funda, onde o Adilson matou a mulher, matou a esposa e, na sequência, para não deixar pistas, enterra as duas. Ele tinha um relacionamento de 4 meses com Thalissa, porque Benildes, a esposa dele, morava na Espanha e estava voltando para o Brasil. Então, enquanto a mulher estava na Espanha, ele estava lá em Cuiabá, no Mato Grosso, traindo a moça com a amante. 5 meses depois de matar a namorada, o Adilson fica com ciúmes quando soube que a esposa ia voltar para a Espanha, porque ela já estava com outro homem. Aí ele também resolve dar um fim na vida da mulher. Como aconteceu esse crime? Como foram os últimos momentos das duas moças? Vem para mim, por favor. Houve uma festa de despedida. Uma festa de despedida porque a mulher estava prestes a voltar para a Espanha, afinal de contas ela queria morar por lá. Termina a festa, ele mata a esposa e a polícia só chega até ele por causa de uma denúncia. O delegado que investiga esse caso disse que Adilson falou para os policiais que não matou a atual esposa porque tem um filho pequeno com ela. Porque se não fosse o filho, ela também estaria morta. Acompanhe esse caso, por favor. Thalissa, de 22 anos, e Benildes, de 39 anos. Duas mulheres que se apaixonaram pelo mesmo homem e foram vítimas do engano. Adilson, para resolver os conflitos com a namorada Thalissa e com a esposa Benildes, decidiu matá-las. Os crimes aconteceram há 6 anos, mas só agora a polícia conseguiu identificar Adilson. Ele foi preso e os ossos das vítimas descobertos. As duas mulheres foram mortas no espaço de 5 meses e os corpos enterrados ao lado da casa de Adilson. Ele tinha refeito a calçada para despistar, mas uma denúncia anônima levou a polícia até o local. A equipe de peritos de várias áreas trabalhou durante 16 horas cavando o terreno e coletando evidências. Os corpos estavam enterrados a quase 2 metros de profundidade. Adilson Pinto da Fonseca, de 48 anos, quando foi preso não morava mais no local. Ele acompanhou o trabalho dos peritos e indicou onde as mulheres estavam enterradas. Hoje quem mora na casa é a filha dele, junto com o marido. Não era a única residência dele, era uma casa de apoio que ele usava, inclusive para festas, sendo que depois dos 2 homicídios, a gente já trata os 2 como homicídios, ele teria deixado a casa, inclusive em fase de construção da parte superior da casa, abandonou a casa e deixou para que a filha dele ficasse morando no local. Foi aqui, neste sobrado, que o assassino matou as 2 mulheres. Após assassinar as vítimas, ele enterrou os corpos em 2 covas, aqui do lado de fora da casa. No caso da Benildes, o filho dela estava dentro da casa. A polícia acredita que os 2 crimes foram motivados por ciúmes. A primeira vítima de Adilson foi a namorada Thalissa. Ela desapareceu no dia 8 de julho de 2013. Thalissa saiu de casa para trabalhar e não voltou mais. O chefe dela disse para a mãe de Thalissa que um homem moreno de moto esperava por ela na saída do trabalho. Essa foi a última vez que ela foi vista viva. As investigações indicam que ele já estava com ela aproximadamente 4 meses. Segundo a versão dele, é que eles teriam tido um desentendimento motivado por ciúmes e que nesse desentendimento ele teria praticado o crime. Mas tem também informações na investigação de que ele teria praticado esse crime porque ele já teria se envolvido com a Thalissa
já estava cobrando dele um relacionamento mais sério, e essa mulher que morava na Espanha, que era a mulher dele, tinha uma viagem marcada para o Brasil e ele estava com medo do relacionamento com a Thalissa atrapalhar a vida dele quando a mulher dele viesse para o Brasil. Então ele teria feito isso por conta disso. A segunda vítima de Adilson, a esposa dele, Benildes, morava na cidade de Astúrias, na Espanha. Quando ela voltou para o Brasil para ficar alguns meses com a família, ela desapareceu no dia 17 de dezembro de 2013. A família está sem chão e há 5 anos atrás eu me deparava aqui na DHPP com os primeiros boletins de ocorrência e esclareceu o que aconteceu com a minha irmã, porque é uma situação, ela desapareceu e a gente não tinha paradeiro dela para lugar nenhum. Na época, a filha de Benildes, de um relacionamento anterior, chegou a procurar a Polícia Federal para saber o paradeiro da mãe. E descobriu que ela não tinha saído do Brasil. A segunda vítima, no caso, a que desapareceu por último, foi a que primeiro ele teve um relacionamento amoroso. Chegou a conviver maritalmente com ela durante um bom período. Quando ela foi morar no exterior, foi morar na Espanha, depois de um tempo ele foi para a Espanha também, morou com ela na Espanha. Ocorre que depois de um certo tempo ele resolveu voltar para o Brasil e ela continuou morando na Espanha. Nesse período que ele volta para o Brasil e ela continua na Espanha, eles não romperam o relacionamento oficialmente. Mas ele veio para o Brasil, começou a se relacionar com essa moça, Thalissa. Apesar da distância, Adilson e Benildes continuavam casados. Só que Adilson, quando voltou, se envolveu com Thalissa e Benildes estaria num outro relacionamento na Espanha. Adilson, quando soube, se sentiu traído e brigou com a esposa quando ela voltou. E ela decidiu retornar para a Espanha. Na véspera da viagem marcada, teria tido uma festinha na casa onde eles moravam, inclusive participaram os filhos da Benildes, outros familiares e amigos. E no fim da festa, os meninos já estavam dormindo, os convidados já tinham ido embora. Eles teriam ali tido uma discussão, mas a princípio seria ele teria feito isso por conta de ciúmes dela retornar para a Espanha e voltar com esse relacionamento. A irmã de Benildes nunca imaginou que Adilson fosse capaz de um crime tão cruel. No convívio com a família, ele parecia ser um homem tranquilo. E ele entrou na minha casa mesmo como uma pessoa do bem, trabalhava com meu marido e nunca lhe mostrou uma pessoa perigosa. O delegado responsável pelo caso representou pela prisão preventiva de Adilson, que deverá responder pelos crimes de homicídio e também de ocultação de cadáver. Ele deverá ser encaminhado a uma das unidades prisionais de Cuiabá. Nós fizemos o flagrante dele pela ocultação de cadáver. Pelo homicídio já transcorreu muito tempo, tinha situação de flagrante. Porém, a ocultação de cadáver, que é um crime permanente, pode ser feito flagrante mesmo tendo se passado bastante tempo do fato. Para o delegado, Adilson é um homem frio, que tinha certeza que nunca seria descoberto. Claramente ele achava que nunca os crimes, ou pelo menos que os cadáveres não seriam localizados. E aparentemente ele tem essa personalidade voltada para o feminicídio. Chegou a comentar com um dos investigadores no local do crime, que inclusive a atual mulher dele só não matou ela ainda porque ele tem um filho pequeno com ela. Sem dúvida nenhuma, não existe crime perfeito. Existe crime mal investigado. Quando a polícia não investiga direito, como foi no caso do MC da Leste, dá nisso mesmo, dá o arquivamento, porque é fácil, né? Joga para debaixo do tapete, no caso do da Leste, trancaram a gaveta e querem jogar a chave no meio do Rio Tietê. Mas a gente não vai deixar. Nesse caso, me dá as imagens do DHPP no local. Aí está, é um homem que, se solto algum dia, e isso vai acontecer porque a legislação passa a mão na cabeça de assassino, especialmente de mulheres, ele já deixou bem claro que a atual mulher dele só não foi morta porque tem um filho. Isso daí, para mim, é serial killer, Percival, é vontade, é desejo de matar. Exatamente, o caso dele, lá no Mato Grosso, deixa claro, ele tem dentro dele um instinto de matar. Ele tem prazer em matar, gosta de matar, acha que é inteligente o suficiente para não deixar pistas e ficar impune. Acha que nunca foi descoberto. E você lembrou bem, é um caso que serve de lição para a polícia de todo o país. Nenhum caso é insolúvel. Há sempre o tempo da investigação
ele pode se esticar por muitos anos. Ao contrário do que nós estamos assistindo em Campinas, Mato Grosso, a polícia deu uma lição para toda a polícia brasileira. E sem dúvida nenhuma, não existe a prisão perpétua no Brasil, mas com boa vontade, os juízes brasileiros conseguem sim deixar as pessoas mais tempo atrás das grades. Por exemplo, nesse caso, se é um homem que já deixou clara a intenção dele de matar a atual companheira e só não fez isso porque tem um filho pequeno, aí já é um fator importante que vai ser colocado no papel e um impeditivo para que ele seja solto quando terminar o cumprimento da pena. E o delegado mostrou que não é um burocrata, porque evidentemente o crime transcorreu muito tempo, já está prescrito em relação à prisão em flagrante. Porém, ele lembrou bem, no caso da ocultação de corpo, de ocultação de cadáver, não existe as circunstâncias. Então ele indiciou pelos 2 assassinatos e fez um flagrante pela ocultação de cadáver, uma maneira de mantê-lo preso. Vamos direto para o helicóptero da